Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, para nossa primeira edição aqui do Plantão Glorioso, edição de pré-jogo, que hoje tem clássico no estádio Newton Santos às 18h30, Botafogo e Flamengo, e a gente vai trazer aquele pré-jogo, tentar analisar aqui como devem vir ambas as equipes, falar do Botafogo, falar do nosso rival também, porque é aquele pré-jogo difícil da gente tentar moldar como deve acontecer, como deve ser escalado esse time do Arthur Jorge, muito por conta dos confrontos de Libertadores que terão pela frente tanto o Botafogo quanto o Flamengo. O Flamengo vindo bem desfalcado também no seu time, e o Botafogo com alguns desfalques que a gente já conhece, e com aquela ideia de será que o Arthur Jorge deve poupar, não deve poupar, quem ele deve poupar, enfim. A gente vai debater isso aqui junto e, claro, eu volto depois da vinheta. Já chega deixando aquele like, dá aquela moral aqui pro GG, ó, a gente já tá chegando à casa dos 110 mil inscritos, então se você tá vendo esse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreve aqui no GG. A gente viu que muita gente que assiste o canal não se inscreve, né, ou não é inscrito, até o costume de assistir direto e acaba não se inscrevendo, se esquece de se inscrever, enfim. Dá essa moral, verifica aí sua inscrição, beleza? Que isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Diariamente você tem conteúdo aqui no GG e também no nosso outro canal, Dois Toques, beleza? Sem mais delongas, vamos lá. Vamos falar aqui desse clássico de logo mais, às 18h30, Botafogo e Flamengo no estádio Newton Santos. Como devem vir essas equipes, o Botafogo que precisa até superar uma dificuldade recente aí. Aliás, o Botafogo tem superado diversas dificuldades nos últimos tempos, mas tem uma que falta ainda a gente quebrar, que é vencer no estádio Newton Santos. A última vitória do Botafogo contra o Flamengo, né, no estádio Newton Santos foi em 2018, né, naquela vitória por 2-1, gol do Eric e do Léo Valência. Então já tem um tempinho e o Botafogo precisa quebrar aí esse mais um tabu, né? Um pequeno tabu, mas precisa ser quebrado. O Botafogo vencer o Flamengo no estádio Newton Santos. A gente tem vencido os jogos no Maracanã, vencido em outros lugares, mas no estádio Newton Santos está tão pendente aí desde 2018, né? Mas Arthur Jorge, desde que assumiu o Botafogo, não perdeu nenhum clássico ainda. E a gente espera que continue dessa forma e que a gente una essas duas situações para poder quebrar logo esse tabu de 2018. Arthur Jorge vencendo o Flamengo no estádio Newton Santos. Mas vamos lá. Falar aqui diretamente da partida. Primeiro a gente fala do nosso adversário. O Flamengo vem bem desfalcado. Na última partida da Libertadores, perdeu seus dois atacantes e perdeu o seu principal jogador, ao meu ver, que é o Pedro. Então, os dois com lesão na coxa, tanto ele quanto o Gabigol, que não tem feito tanta diferença assim no time do Flamengo, mas também era uma peça que era utilizada. Mas o Pedro, como seu principal jogador, não atua nessa partida contra o Botafogo, deve ficar um tempinho fora dos gramados. E aí a gente tem aí a provável escalação do GE, que o Flamengo que também deve poupar alguns jogadores para a disputa na altitude contra o Bolívar no meio da semana. E aí o Flamengo viria com Rossi, Davi Luiz e Fabrício Bruno. Davi Luiz retornando ao time do Flamengo, o Wesley na lateral direita e Ayrton Lucas no lado esquerdo, aí ocupando a função do Vinha, né, que fez cirurgia, deve ficar afastado aí um bom tempo. Meio campo, o De La Cruz deve ser um dos que vão ser poupados no Flamengo. E aí entraria aí o Alan, o Léo Ortiz, improvisado ali como volante, atuou algumas vezes também como volante nessa equipe do Flamengo, e o Arrascaeta. E assim, a gente tá tendo essa ideia aqui, mas pode ser que alguns outros nomes desses, no caso do Arrascaeta também, sejam poupados, né? Luiz Araújo, que eu acho que é o nome que a gente mais precisa se preocupar nessa equipe do Flamengo. Claro, tem diversas outras preocupações aqui que eu vou trazer para vocês, a gente precisa ficar de olho, mas Luiz Araújo eu vejo como um nome, aquele nome em ascensão e que incomoda e que tem entregado bastante na equipe do Flamengo. Bruno Henrique de volta também, é outro jogador pra gente ficar de olho, já tem toda a sua trajetória aí conhecida, né? Não é mais aquele Bruno Henrique daqueles tempos, mas é um jogador que tem sua qualidade, né? E na frente o Carlinhos, que tecnicamente eu vejo muito abaixo do Pedro, né, que é o principal jogador do Flamengo, mas também é um jogador que entra com muita vontade, sempre está criando oportunidades, é um jogador para a gente ficar de olho. Eu quero colocar em paralelo aqui o Vene Casagrande, que acompanha sempre o Flamengo muito de perto. Ele vazou também a escalação do Flamengo e colocou algumas situações para a gente poder prestar atenção para como o Botafogo pode se portar dentro dessas mudanças do Flamengo. Vamos lá. Na postagem do Vene Casagrande aqui, ele colocou que a zaga ele sempre manteve lá nos treinamentos, nos testes que o Tite fez, o Fabrício Bruno e o Davi Luiz. Na lateral esquerda ele chegou a variar o Ayrton Lucas com o Léo Pereira. Então é outra situação aqui que pode estar acontecendo nessa partida. Essa variação do Ayrton Lucas e do Léo Pereira. A gente fica uma incógnita aqui ainda. O Wesley 100% utilizado no lado direito, então é um lado que a gente pode explorar um pouco mais. O Wesley, e tanto o Ayrton Lucas quanto o Wesley, os dois deixam muitos espaços nos corredores. Esses espaços
já canso de falar aqui, ó, é onde o Botafogo gosta de explorar, principalmente nas subidas do Luiz Henrique e no caso do lado esquerdo ali, ou com o Savarino ou com o Matheus Martins, a gente vai falar do Botafogo já já. E aí, outra situação aqui foi referente ao meio e ao ataque, né? Ele começaria com o Alan, o Léo Ortiz, o Arrascaeta, o Bruno Henrique, Luiz Araújo e o Carlinhos, que aí é basicamente o que a gente está vendo aqui na escalação do GE. E aí as variações, que em algum momento o Gerson entraria na vaga do Luiz Araújo e depois o Luiz Araújo fica no time, sai o Carlinhos com o Bruno Henrique fazendo a função de centroavante. O Carlinhos sairia e o Bruno Henrique assumiria aí a função de centroavante, porque o Flamengo realmente, como eu falei aqui, não tem outra opção. Então seria basicamente essa escalação do GE, com algumas variações que o Vene trouxe aí no tweet dele, falando sobre como o Tite testou. A gente ficar de olho de como se porta o nosso adversário. E agora, claro, a gente vai falar do Botafogo. Vamos lá. Bom, pro Botafogo eu tenho aqui o nosso campinho, que eu já deixei basicamente naquela formação do último jogo, se eu não me engano, né? Vamos lá. John, Alexander Barbosa e Bastos, Matheus Ponte, Cuiabano, Marlon Freitas, Gregory, Thiago Almada, Savarino, Luiz Henrique, Tiquinho Soares. Aí é o time titular do Botafogo, a gente pode dizer assim, né? Hoje, a chance do Tiquinho Soares voltar começar como titular é grande. O último jogo que ele começou, acho que foi contra o Cruzeiro, depois não tem começado como titular, ficou um tempo fora ainda, se recuperando das dores no joelho, mas hoje o Tiquinho tem chances de começar como titular, e se tiver 100%, acho que deveria começar sim. E aí, dois nomes me preocupam aqui em relação a questões físicas. Um deles é o Bastos e o outro é o Luiz Henrique, claro. Pensando para a partida de quarta-feira da Libertadores contra o Palmeiras. Então, são esses dois nomes que, se fosse para eu pensar em poupar jogadores para esse jogo, seriam jogadores que eu pouparia dependendo da condição física dos dois. Ou jogaria metade, né? Começaria com eles e depois faria algumas substituições para poder segurar um pouco esses jogadores, né? A gente tem ali, para a opção do Bastos, bom, a gente sabe que o Segovia não tem entrado, né? Não entra, é um mistério até hoje, até o Guilherme fala muito isso, né? Já até desistiu de entender essa situação do Luiz Segovia, mas a gente tem também o Danilo, que pode fazer essa função de zagueiro, já fez muito bem essa função, não seria inventar a roda, então seria uma opção ali para segurar o Bastos, já que o Lucas Halter não está disponível para essa partida. O Lucas Halter está suspenso, assim como o Marçal também não está disponível. A gente tem lá o Cuiabano e o Hugo, provável suplente aí dessa posição, né? No lado direito a gente tem só o Matheus Ponte, e aí podendo usar um Tietê para fazer essa função, caso necessário. Não acho que o Arthur Jorge vai inventar muita coisa, não. Eu acho que se for substituir, ficaria entre esses dois nomes aí, Matheus Ponte e Luiz Henrique. Claro que do meio para frente o Botafogo tem muito mais opções que não cairiam no nível técnico do time, né? A gente tem aqui a utilização do Matheus Martins, a gente pode colocar o Matheus Martins para fazer esse lado esquerdo. O Matheus Martins já fez até o lado direito também, em outras situações, né? No Fluminense, enfim, no Watford também. Mas aqui no Botafogo tem o costume de jogar no lado esquerdo. E aí, no meio campo, a gente tem o Alan também como opção, né? Apesar de a gente estar sempre começando aí com o Marlon Freitas e Gregory. A gente tem o Alan, a gente tem o Oscar Romero também como opção mais para frente. Enfim, do meio para frente, o Botafogo consegue alternativas que não deixam o time cair tecnicamente. Minha preocupação fica realmente na zaga e nas laterais, e aí você não tenha nem o Marçal do lado esquerdo para suprir um Cuiabano, por exemplo, né? E claro, o caso aqui do Luiz Henrique. Eu começaria com o Luiz Henrique, deixando aquela entrega inicial, aquele gás inicial do Luiz Henrique. Eu acho que é importante o Botafogo pressionar o Flamengo, principalmente nos primeiros 45 minutos. E aí, dependendo da situação, a gente troca o Luiz Henrique no segundo tempo para segurar um pouco a energia, porque tem decisão na quarta-feira contra o Palmeiras. Quero saber a opinião de vocês. Não acho que tem muito mistério aqui. Na questão do Tiquinho Soares, a gente tem o Igor Jesus também, apesar do Arthur Jorge ter um pouco de insistência em jogar os dois juntos. Acho que ainda não funcionou bem Tiquinho Soares e Igor Jesus. Podem jogar juntos? Podem, mas eu acho que no momento ainda não funcionou essa dupla jogando junto. Então, eu acredito que não vai fugir muito desse time titular que o Botafogo tem utilizado, não. Eu acho que o poupar jogadores vai acontecer no decorrer da partida, no decorrer do clássico. E aí a gente não pode esquecer, jogo decisivo, é jogo que vale a liderança do Campeonato Brasileiro. A gente está disputando um título também aqui. Então essa coisa de poupar para quarta-feira num clássico, realmente eu acho muito complicado. Eu acho que esse poupar aí o Arthur Jorge vai começar a analisar, vai começar a ver, dependendo do desenho da partida, depois dos primeiros 45 minutos. Eu quero saber a opinião de vocês.
essa escalação mesmo? É esse time pronto para enfrentar o Clássico mais tarde? E você, vai estar lá mais tarde? Mais tarde estaremos lá no estádio Newton Santos acompanhando esse Clássico entre Botafogo e Flamengo. Deixa a opinião de vocês aí. E claro, não vamos cair nessa onda da Fla-Press aí, como o Guilherme bem me lembrou hoje aqui. Que a galera tá num surto, né, de dizer assim, não, empate hoje tá tranquilo, ó, não vamos cair nessa, galera. É esse tipo de situação que eles gostam de colocar na nossa cabeça pra parecer que tá tudo tranquilo. E não tá. É um clássico, é um jogo difícil, e a gente vai encarar dessa maneira e o Botafogo vai entrar pra conseguir os 3 pontos e retomar a liderança do Campeonato Brasileiro. E claro, depois da partida, cola aqui no canal Gigante Glorioso que tem live pós-jogo. Eu e Guilherme Cardoso estaremos aqui pra falar sobre esse jogo de hoje. Forte abraço, saudações alvinegras, fui, valeu!